Meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com uma obra clássica. E nós iremos trabalhar também com a análise de obras. Quando a gente introduz dentro da arte, se aprofunda um pouquinho mais, que a gente chega no 8º ano e a gente precisa compreender um pouquinho mais sobre o artista, entender um pouquinho mais sobre as cores, a gente começa a trabalhar a análise de obras. O porquê do contexto, como essa obra foi desenvolvida, porquê das cores, qual foi a intenção do artista, porque lá no 5º, 6º ano a gente começa a fazer a leitura de obras, tentando descobrir o que o artista quis fazer, compreendendo um pouquinho mais, a gente faz realmente a leitura visual da obra. No 8º ano, a gente faz a análise dessa obra. A gente olha para a obra e a gente precisa identificar. A gente já tem que ter esse olhar um pouco mais minucioso para poder identificar. E eu peguei uma obra clássica de se fazer análise, né? Que é o Quarto de Arles, de Vincent van Gogh. Como vocês sabem, o Van Gogh, então, ele é um artista bem expressionista, ele trabalha com muita expressão, as obras dele são bem carregadas, sempre tem muitas cores, os pontos, as referências dentro da obra do Van Gogh, dentro das obras do Van Gogh, elas sempre são muito expressivas, né? E essa expressão, esse sentimento, essa causa dentro das obras do Van Gogh e claro de muitos outros artistas, a gente precisa ter um olhar um pouco mais minucioso, né? A gente precisa ter aí uma perspectiva artística um pouquinho mais aguçada, por isso que a gente trabalha a análise de obras aqui no 8º ano. Então, começando a nossa análise da obra do Van Gogh, a gente começa um pouquinho sobre a vida dele. Então, a gente precisa primeiro compreender quem foi o artista, para depois a gente trabalhar, se desenvolver então em cima dessa análise. Então, o Vincent van Gogh, ele foi um artista holandês, ele viveu ali por parte da Europa, num período assim que não era muito fácil, os artistas não eram tão compreendidos nesse período. Foi o período onde teve o grande divisor de águas, que seria a fotografia, né? O Van Gogh ele vem após isso, né? Então as obras dele já começam a ter uma introdução um pouquinho diferente, né? Já começa a ser bem expressiva, já não tem mais um olhar 100% de imagem, sem refletir alguma coisa. Já começa a ter uma introspecção do artista quanto à sua obra. Então, o artista ele começa a desenvolver a sua obra a partir dos seus sentimentos, que é o que o Van Gogh faz. Esse quadro, para vocês entenderem um pouquinho, ele foi pintado por volta de 1887, 1888, e ele teve aí o seu final em 1889. Esse quadro ele foi pintado 3 vezes pelo Van Gogh, tá? A primeira vez ele foi pintado com algumas características, cores, na verdade, um pouquinho diferentes, e foi entregue a seu irmão, a segunda obra que foi pintada em 1888, foi entregue a sua mãe, tá? E nós temos a última obra que ficou com ele ali por um bom tempo, né? E um pouquinho antes da sua morte, essa obra foi levada então para o irmão do Van Gogh. Começamos a análise dessa obra, vocês podem ver que é um quarto bem fechado, nós temos 2 portas ali, nós temos a janela um pouquinho aberta, né? Então, assim, isso a gente já dá uma impressão de ser um local fechado. O Van Gogh, ele era muito fechado, né? Ele não tinha muitos amigos e os amigos que ele tinha, devido aos problemas psicológicos que ele tinha, ele, de certa forma, acabava afastando um pouco essas pessoas dele. Então, vocês podem perceber que durante o período da vida dele, que ele inicia a pintura ali e vai até um pouco antes da sua morte, ele pinta muito locais fechados, né? Por causa dessa introspecção dele. E de um certo tempo, aí que ele começa a desenvolver, fazer algumas terapias, ele então começa a trabalhar nos campos, daí ele prefere, né, ele mesmo tirou essa introspecção dele e como ele se utiliza muito da pintura para isso. As obras do Van Gogh, elas são muito expressivas, então a primeira coisa quando se olha para uma obra do Van Gogh são as tintas, né, são as cores que ele coloca aí na obra dele. Eu fiz uma listagem de
de pequenos pontos para a gente olhar para essa lista e voltar e identificar aí na nossa obra. Então, primeiro a cor. O Van Gogh ele se utilizava muito de cores muito vibrantes. Essa obra, em especial, eu vou fazer um trocadilho com vocês agora, tá? Eu quero que vocês olhem para a obra, né? Depois aí no final do que eu for falar. E eu quero que vocês tampem, tá? Peguem aí a mãozinha de vocês e podem tampar no computador a cama, a cor da cama, que é um vermelho, né? Um carmim ali. E vocês vão perceber que existe esse trocadilho dentro da obra do Van Gogh, que quando você tampa a parte da obra que é mais chamativa, que é mais, né, tem uma cor bem vibrante, o resto da obra ela adormece, né? Ela fica bem simples. Então, o Van Gogh ele sempre vai trazer esse trocadilho dentro da obra dele. A obra inteira é bem expressiva, mas de uma cor muito singela. E daí, quando ele coloca essa cor bem expressiva, é onde dá a alma da obra, né? E quando a gente retira essa alma, quando a gente esconde essa cor, vocês podem perceber que a obra inteira realmente ela vai adormecer. Então, o Van Gogh ele tinha bastante essa expressão de cores. As pinceladas do Van Gogh, elas também eram muito expressivas. Por quê? Ele quase não fazia linhas no pintar aí da sua obra. Mas o que é que dava a impressão de se ter algum tipo de textura? Era através da sobra de tinta. O Van Gogh, diferente de outros artistas, ele não misturava tinta numa palheta, né, ou em algum local ali para poder depois colocar dentro da sua obra. Ele tirava diretamente do tubo de tinta e já produzia a sua obra. O Van Gogh ele tinha muita pressa, né? E essa pressa dele fazia às vezes, né, dependendo da obra, ele terminar a obra dele em um dia. Tá? Começar de manhã e até o final da tarde ele já terminar a obra dele. Mas essa expressão do Van Gogh de deixar tinta sobre a tela, de permanecer com esse risco mais grosso, é muito característico dele e também é muito característico do expressionismo, né? As cores do chão. As cores do chão, então, elas são muito expressivas, né? Por que elas são muito expressivas? Porque ela vai trazer todo o ponto de fuga, toda a dimensão do quarto para o espectador. Para onde que esse chão, para onde que essa linha, para onde que essa cor está levando o nosso olhar? Diretamente para a janela. O que é essa janela? Essa janela, então, ela é um ponto de fuga do próprio artista, que a partir de uma pequena janela, porque a partir de um pequeno traço aí, ele consegue desenvolver a sua arte, ele consegue, através da terapia, espiar um pouquinho sua própria vida e consegue dar liberdade, de certa forma, aí para a própria arte dele. Então, essa expressão do chão ali, essas linhas que ele determina, então, levam todas aí para essa janela, né? Para esse ponto de fuga, para esse escape, digamos assim, do próprio artista. Então, o Van Gogh também ele trabalha muito com cores, com contornos muito fortes. Esses contornos fortes do artista, ele deixa a obra assim super expressa, né? Ele traz essa expressão, ele desenvolve esse olhar artístico aí, devido também a esses contornos fortes. Essa cor de expressão, né, então foi o que eu falei aí para vocês, desse mundo expressivo do Van Gogh. Então nós temos algumas cores que são satisfatórias, que é a cor da cama, né, a cor aí da cadeira, ele também tem a cor, esse tom mais azulado que estão nas paredes, né, nós temos aí a janela também. Então nós temos o quarto inteiro com uma característica bem clara, bem tranquila. E como eu falei para vocês, a alma da obra ali, então, é a cor vermelha que ele coloca na cama, né, que ele coloca ali em cima da colcha da cama onde ele se deita. Compreender o artista. Então foi o que eu falei para vocês desde o início de que eu vim falar para vocês sobre o quarto de Arles de Van Gogh. Ele trabalha
a gente precisa compreender, a gente precisa trabalhar o que foi o artista e quem foi ele, para poder compreender um pouquinho sobre o que ele traz dentro da obra dele, né? Então aqui também eu falei para vocês um pouquinho sobre a janela e a porta. Uma outra expressão que eu quero colocar aqui sobre a obra do Van Gogh é que vocês podem entender, vocês podem olhar na obra que tudo que está na obra está em dois, está duplicado, né? Nós temos ali duas cadeiras, nós temos dois travesseiros, nós temos tudo dois. Por quê? Porque ele sente muita falta e ele iria receber a visita de um amigo quando ele inicia a primeira obra lá, né? A primeira obra das três que eu falei para vocês. Então, ele traz essa duplicidade para dentro da obra dele devido a essa questão da solidão e que agora ele não precisa mais ficar sozinho, não precisa ser um, agora ele pode ser dois, ele tem uma amizade que pode acompanhar ele, tá? Então, assim, essa é uma das características aí, né, de tantas outras, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, as obras do Van Gogh. Mas o Quarto de Arles, ele é muito interessante, porque ele fala muito sobre quem nós somos e quem o Van Gogh foi, né? Então agora eu vou passar para vocês a atividade. Vocês irão reconstruir o quarto de Arles, mas dentro da característica de vocês, tá? Então, vocês irão reconstruir o quarto de Arles, se colocando no lugar do Van Gogh. Os sentimentos, as sensações, as cores, o que é que vocês querem colocar realmente para mostrar quem vocês são. Então, qual material que vocês irão precisar? Folha 4, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo ali, que o artista, né, utilizou tons alaranjados, avermelhados e o verde se utilizou da noite. Pode colocar de repente um animalzinho ali também para caracterizar vocês. Nós temos um segundo quadro, aonde o artista trabalhou também essa questão do colorido, do azul, e colocou uma expressão muito forte, tanto na janela quanto no tapete e na cama ali, né? Utilizando a colcha da cama como uma expressão forte. Então é vocês que vão caracterizar aí a obra, tá? E no segundo quadro, ele é um quadro bem brasileiro, né? Ele é um quadro bem colorido, de bastante expressão. Então o que eu quero que vocês produzam de obra? Olhem para essa obra do Van Gogh e eu quero que vocês produzam o próprio quarto de vocês, tá? Olhando para essas características que eu fui falando sobre o Vincent Van Gogh e o quarto dele, né? Pode ser, pode acrescentar ou pode retirar coisas, não tem problema nenhum, mas o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês permaneçam então com a janela, né? Com a cama e os objetos, as cores, vai ficar muito a critério de vocês, tá? Esse videozinho e a atividade vai estar na plataforma. Qualquer dúvida nós vamos estar no chat, tá? Beijo, tchau, tchau.